Oi pessoal, hoje eu vou comentar o meu último encadernado da coleção de capa preta da Salvat, que é a Saga de Korvac, Os Vingadores Saga de Korvac, que é o número 39 da parte da coleção que publica clássicos, que é aquela parte que tem os algarismos romanos, né? A coleção ainda tem mais um, que é o número 40 em algarismos romanos, que é dedicado ao Demolidor, mas eu já tenho essa história. E como os recursos estão finitos e as possibilidades cada vez maiores, felizmente, né? Muita coisa sendo publicada no Brasil, eu não compro história repetida, a não ser que eu só tenha ela em formatinho. Mas antes de entrar e comentar essa saga de Korvac, eu quero elogiar essa parte da expansão da coleção de capítulos da Salvat, que foi dedicada aos clássicos. Cara, saiu muita coisa legal que a gente não esperava ser publicado no Brasil, ou que várias pessoas queriam há muito tempo. Sei lá, saiu o Nick Fury do Esterampo, saiu o próprio Vingadores Saga de Korvac, saiu, sei lá, material do Capitão Marvel, do Adam Warlock, saiu realmente muita coisa legal. Eu lembro da minha empolgação quando eu vi a lista do que ia sair. E não foi só eu não. Uma galera grande ficou empolgada. E dentre os títulos que o pessoal dizia que mais esperava, dos que o pessoal mais falava que tinha expectativas era esse aqui, a saga de Korvac. É uma história clássica dos Vingadores que com certeza está entre as maiores da equipe, né? O seguinte, o encadernado é bem parrudo. Ele tem 10 edições dos Vingadores, número 167 ao número 168, depois pula o 169 e vai do 170 ao 177 e tem mais o Thor Anual 6. O seguinte, nessa história do Thor Anual, o Thor é transportado ao futuro, é a história que abre o encadernado, e onde se junta aos Guardiões da Galáxia para enfrentar o Korvac. O que é o Korvac nesse começo da história aí? O Korvac é uma espécie de computador vivo, um ser humano acoplado a um computador que é muito inteligente e que quer criar uma utopia, nem que para criar essa utopia ele tenha que sacrificar a Terra. Ele pretende fazer isso. Aqui é o Korvac. Ele é derrotado pelo Thor e pelos Guardiões. O Thor volta para o presente. Esse Korvac aqui, imagino que não seja um spoiler disso, né? Você tá na sinopse, tá? É quem futuramente vai ser um ser onipotente. Ele ganha a onipotência graças ao conhecimento. Ele, sei lá, ele formaliza, nele está contida de maneira extrema aquela máxima do Francis Bacon, né? Saber é poder. E na história contada na vida dos Vingadores, né, em 10 edições, nós vamos ver os Guardiões da Galáxia vindo para o presente, porque eles sabem que o Korvac veio para o presente, fugiu para cá, e eles acham que o Korvac quer matar o Vance Astro, que é o líder dos Guardiões da Galáxia, quer matar o Vance Astro enquanto ele era criança. O Vance Astro, acontece o seguinte com ele. Ele vive no século XX na Terra, né? Esses Guardiões da Galáxia que aparecem nessa história aqui, eles são os Guardiões da Galáxia originais, eles estão do futuro. E nesse futuro, o Vance Astro lidera os Guardiões da Galáxia. Séculos depois desse momento que, sei lá, de 1970, quando a história é escrita. Séculos, séculos. Só que ele viveu no século XX. E ele foi um astronauta que ficou em animação congelado por muito tempo, vamos colocar assim, ele ficou congelado por muito tempo e ele é despertado no futuro. No futuro ele é responsável por liderar os Guardiões da Galáxia. Então a ideia, o medo dos Guardiões é que Korvac venha ao passado e mate esse Vance Astro e os Guardiões da Galáxia nem existam e aí todo o futuro seja diferente. Os Guardiões da Galáxia então vêm para o presente para isso. E aí a história vai se desenvolvendo. Nós temos várias tramas sendo desenvolvidas em essa aliança dos Vingadores com os Guardiões da Galáxia. Mas não só isso, a história aqui, essa ideia do Korvac, é um só dos pontos desenvolvidos na história. Os Vingadores, por exemplo, enfrentam o Ultron, eles lidam com a Jocasta, que é a noiva do Ultron. Os Vingadores começam a desaparecer um por um e esse mistério tem que ser resolvido. Tem a questão do Capitão América insatisfeito com a liderança do Homem de Ferro. Sei lá, eles perdem a credencial de segurança do governo americano, então não podem mais voar, não podem acessar os dados do governo. E, cara, tem muitas coisas. E o seguinte, alguns desses elementos são amarrados, sei lá, no confronto final com Kovac. Mas outros não. Outros são resolvidos antes. Outras pontas soltas continuam para as mensais
seguintes, para as edições seguintes da revista. E deixa eu mostrar um pouco esses Guardiões da Galáxia do futuro. Às vezes a galera não conhece, né? Tem essa imagem desses Guardiões que estão no cinema, que foram criados bem recentemente. Esses aqui são os Guardiões originais. Tem o Martinex, o próprio Vance Astro, o Águia da Noite. Tem vários. Deixa eu mostrar mais um pouco. Aqui aparecem eles, ó, as carinhas deles. E o seguinte, algo que eu não curti nessa história, e olha que eu gostei bastante do encadernado, foi o fim. E aqui eu vou dar um spoiler, tá? Então se quiser parar para ler a história primeiro, o seguinte, eles querem transformar o Korvac numa figura trágica, que foi injustiçada pelos Vingadores. A Serpente da Lua lê a mente dele e descobre que ela tinha boas intenções, só que nada na história antes indica isso. Não há nem elementos sutis, porque às vezes você pode trabalhar na sutileza e aí no final de caramba, realmente isso faz sentido. Aqui não, a coisa soa forçada. Essa reviravolta, né, de transformar o Korvac em vítima no final. Talvez, sei lá, pela época que a história foi publicada, mas soa pueril, a coisa podia ter sido melhor construída. Ainda assim, é uma história bem legal, de uma fase muito bacana dos Vingadores lá. Olha só, cara, olha a equipe criativa, ó, que aparece aqui, ó, Jim Shooter, David Michelini, Bill Mantlo, Jorge Pérez, Sal Buscema, muita gente boa, cara. Deixa eu mostrar mais um pouco da arte. Olha só, é uma arte que eu particularmente curto bastante. Deixa eu mostrar mais aqui na frente. Já viram aquelas páginas com os Guardiões da Galáxia? Deixa eu mostrar mais um pouco. Eu gostei bastante, né? Realmente é um volume que é bem legal para encerrar, pelo menos, as minhas compras nessa coleção. Mas é o seguinte, né? Não dá para encerrar sem falar que, mais uma vez, a Salvat macula uma edição muito bacana, com erros grosseiros de revisão, galera. Grosseiros mesmo. Há balões que eles ficam com alternativas do tradutor. O que são as alternativas? O cara, quando traduz, às vezes ele deixa o editor fazer uma opção. Então tem um balão aqui que é o inimigo, barra Korvac, barra Michael. Caramba, era para o editor escolher uma, ele deixou tudo, né, cara? Cara, isso aqui é só um dos erros, cara. E é triste ver isso num material caro, né? Numa coleção que, pô, que sei lá, tem tudo para ser muito bacana. Pô, 120 números, 40 clássicos, pô, esse tipo de erro é muito trivial e, ao meu ver, quase que desrespeitoso com o leitor. Eu já falei algumas vezes, fiz um vídeo só sobre isso. Vamos ver, né, cara? O Salvat continua publicando várias coleções, embora esteja chegando ao fim. Pô, tomara que na do Conan, por exemplo, eles sejam mais esmerados na revisão, na tradução. Bom, é isso. Parando por aqui, tá aí nos comentários sobre a saga de Korvac. Não posso deixar de pedir que, se gostou, deixa aquele teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.